Olá, nação azulina, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Chaves Gemista para a gente conversar com vocês um pouco sobre a entrevista coletiva do executivo de futebol do Clube do Remo, Marcos Braz, que falou sobre vários assuntos que o torcedor do Clube do Remo queria muito saber, e a gente vai fazer um breve resumo do que foi este bate-papo hoje com a imprensa lá na sala do Bampará-Baenão. Falou inclusive sobre estrutura, falou sobre o futuro aí do técnico do Clube do Remo, Antônio Oliveira, falou sobre elenco, contratações, enfim, a gente vai conversar um pouco com vocês a respeito de tudo isso. O Leão que anunciou mais uma contratação visando a sequência da Série B, será que já pode ou não estrear na próxima quinta-feira? E vamos, obviamente, conversar um pouco mais sobre este jogo diante do Avaí na quinta-feira em mais um duelo pela Série B do Campeonato Brasileiro. O Leão que precisa aí voltar a vencer para, claro, voltar a fazer o seu torcedor ficar mais tranquilo, né, mais satisfeito com os desempenhos dentro da competição. Antes eu peço muito que vocês deixem o like aqui no vídeo, é muito importante para que ele chegue no máximo de remistas espalhados por este mundão afora. A meta de likes, mais uma vez, para este conteúdo é de 1000. Clica também no botão hypar para que o conteúdo fique no topo da plataforma aqui no YouTube e mais remistas possam também conhecer o nosso trabalho. E verifica a tua inscrição aqui no canal, lembrando, chegando na marca dos 50 mil inscritos, tem sorteio de 3 camisas do Clube do Remo para vocês aqui no Chaves Gemista. Vem com a gente! Bom, galera, já quero começar a conversar com vocês sobre a coletiva do executivo de futebol do Clube do Remo, Marcos Braz, na tarde e noite desta terça-feira lá no Bampará-Baenão. E ele respondeu, na minha opinião, todos os questionamentos, tá, do que está acontecendo no Clube do Remo. Ele fez um resumo aí dos 45 dias iniciais do seu trabalho como executivo de futebol. Falou sobre tudo o que foi possível. É claro que ele não deu detalhes sobre algumas situações do Remo, por questões éticas ali até o seu trabalho. Como, por exemplo, a folha de pagamento, ele não ia responder valor de folha nenhum, tá? Foi perguntado sobre isso. Teve até uma pergunta ali lá de um jornalista dizendo que o Remo teria, né, um investimento diferente, de que ele teria ali uma espécie de amizade com o grupo ali, enfim. Ele não quis responder nada em relação a isso, né, até por questões éticas, como eu disse. E falando sobre o futebol, primeiramente falando sobre a estrutura, tá? Ele foi perguntado, inclusive o Magno Fernandes perguntou para ele sobre o CT, ele disse que óbvio que ele quer que o CT fique ativo, ele quer que o Remo treine por lá, só que ele não tem ainda o poder, né, de colocar o CT ativo. Inclusive, é uma situação que o Remo não consegue evoluir, né? Soltou aquele projeto lá em vídeo naquela vez e não passou mais disso. Mas a gente sabe que os investimentos precisam acontecer para que o CT saia do papel. Foi perguntado também sobre as obras que estão acontecendo no Baenão e também sobre possibilidades do Remo, quem sabe, jogar futuramente na Série B. No Baenão também disse que por ele tudo bem, o Remo poderia jogar no Baenão, mas que no momento o Baenão é usado para treinamentos e a estrutura que tem no Baenão é suficiente para a realização do trabalho. E falou sobre as obras que estão acontecendo lá no Bampará-Baenão. Inclusive a gente visitou essas obras hoje, né? A gente ficou à vontade para visitar depois, né? A imprensa ficou à vontade para visitar. E são obras do setor administrativo do Remo, né? Que não tinham salas maiores. Então salas serão criadas, outras salas serão ampliadas. O futebol, no caso jogadores, comissão técnica, ficarão ali próximo da sala de imprensa. Mas comunicação, presidência, o departamento de futebol, no caso a sala do executivo de futebol, outras salas também, elas estão sendo construídas e ampliadas ali no Bampará-Baenão. Inclusive quando o time chega, né, de ônibus, os jogadores chegam na toca, tem aquela entrada principal, aquele hall principal, ali naquela entrada já tem obra acontecendo, né, justamente para melhorar essas questões administrativas aí de estrutura do Baenão como um todo. Então, tudo é possível acontecer, claro, foi o que ele disse, né, na coletiva em relação a obras no Baenão, mas por enquanto as obras são em relação aí à parte administrativa, como é que o futebol vai funcionar também dentro da estrutura que o Baenão hoje oferece, que a gente sabe, obviamente, que ainda está longe de ser o ideal, até pela grandeza do Clube do Remo.
Falando sobre o futebol dentro de campo, e isso aí engloba contratações, engloba preparação, engloba também o trabalho do técnico Antônio Oliveira. Sobre contratações, ele não deu detalhes sobre as posições que o Remo vai ainda trazer, até porque ele falou lá, se ele falasse detalhes sobre posições, jogadores de algumas posições poderiam se sentir ali desprestigiados, né? Poderia até atrapalhar o trabalho, ele tá certo nesse sentido, né? Não dá para você também ficar o tempo todo especificando uma posição que você vai trazer aí para reforçar o elenco. Falou, obviamente, que os jogadores precisam, claro, chegar para jogar, mas ele entende também que tem jogador que precisa chegar e se adaptar, tá? Foi isso que eu consegui entender dessa parte. E ele falou também sobre o trabalho do Antônio Oliveira, disse que é um trabalho ainda de curto prazo, né? Que está um pouco mais de um mês à frente do clube, que ele também teve aquela dificuldade na troca ali do Daniel Paulista. Toda a comissão do Daniel saiu, chegou uma nova comissão do Antônio Oliveira, de que ele entende que o tempo ainda é curto, né, de trabalho em relação ao português à frente aí. E com isso, pessoal, deu a entender de que o Antônio Oliveira está prestigiado. Tá? Alguns torcedores estavam na dúvida aí se um resultado negativo contra o Avaí poderia mudar o trabalho, mas pelo que o Marcos Braz comentou, o treinador português, independente do resultado quinta-feira, será ainda técnico azulino, pelo menos em os próximos 2 meses aí, na frente do futebol. Claro que tudo pode mudar radicalmente, né? Se o Remo, Deus o livre, não conseguir melhorar o seu futebol. Então, ele entende a questão física até ali dos jogadores, né? Também, o desempenho abaixo fisicamente. E ele comentou uma situação, né? Em relação ali à preparação física. Foi perguntado sobre a mudança do preparador, porque sai o Rodolfo Mancha, né? E o Remo não traz um novo profissional para ser preparador físico. O preparador é um preparador que estava no clube, né? De uma certa forma acabou ali tendo uma subida de cargo, né? Digamos assim, saindo da base, saindo de um auxiliar também de preparador físico e sendo preparador físico agora principal. Pelo que ele deu a entender, na visão dele, o profissional está prestigiado também e vai seguir aí na frente do trabalho, mesmo com o Remo tendo esses problemas físicos aí que, segundo o Marcos Braz, precisarão ser corrigidos. Citou também a questão da logística aí da equipe do Remo na competição, viagens longas, tempo de descanso que é afetado por conta dessas viagens, né? E também falou sobre saídas que vão acontecer, mas ele não quis dizer nome nenhum, de chegadas que também vão ocorrer naturalmente. Falou também sobre um negócio envolvendo o Adailton, que girou em torno ali de $1 milhão, né? A negociação do ex-atacante do clube do Remo para o futebol japonês. E eu perguntei também, além de perguntar sobre o desempenho da equipe, qual era a avaliação do desempenho da equipe, né, na visão do Marcos Braz, eu perguntei também sobre o Felipe Viseu, o que o Viseu ainda representa para o elenco do Remo, para o clube do Remo, para a direção do clube do Remo. E ele segue aí prestigiando também o Viseu, né, de que o Viseu tem tudo para dar a volta por cima, que é um jogador que realmente está cobrado pelo preço aí, de mercado, né, galera? Enfim, deu aí uma explicação, mas foi uma entrevista do Braz que, assim, eu gostei da entrevista dele, tá? Eu gostei da coletiva, da transparência dele em responder todas as perguntas, apesar de algumas perguntas, né, que foram polêmicas aí. Teve uma pergunta sobre o Flamengo que eu entendi o contexto e entendi a pessoa que fez também, porque ela é empregada de uma emissora, a emissora manda a pergunta, ela vai lá e faz. E fizeram uma outra pergunta ali em relação à amizade do Braz, investimento de fora, que ele também foi muito educado, né? Eu sinceramente nem tinha respondido essa pergunta, porque foi absurda. Mas eu sinceramente gostei da coletiva, da maneira com que ele tinha que responder, porque ele poderia se desviar de várias perguntas, né, que foram feitas ali para ele. Acredito que todas as perguntas foram feitas, principalmente em relação ao trabalho do Antônio Oliveira, que a torcida, né, obviamente não gostou da resposta aí. A torcida não, né? Parte da torcida não gostou da resposta do executivo de futebol, porque ele prestigiou. A torcida queria que ele chegasse ali e dissesse: não, Antônio Oliveira demitido, né? A gente não gosta do trabalho dele. Não é assim que funciona, pessoal, tá? Não é assim que funciona. E óbvio que a avaliação ela vai ser feita sempre no jogo a jogo, né? E o jogo contra o Avaí, vocês sabem, mais do que ninguém, todo mundo sabe disso, que o Remo precisa vencer, que é necessário vencer para que a gente continue nas primeiras posições e até para a confiança do próprio elenco,
dentro da competição e a confiança no trabalho dessa comissão técnica, se vai dar certo ou não. É muito importante vencer o jogo de quinta-feira contra a equipe do Avaí. Repito, gente, profissionais de futebol também são políticos, né? E políticos, às vezes, vai responder de uma maneira política. A política que eu falo não é política de partido, é a política de saber lidar com uma situação como essa, de ser pressionado, de ser perguntado. E a resposta dele foi justamente isso, uma resposta para falar sobre o trabalho dele, para falar sobre as escolhas dele, para falar sobre o que está acontecendo no Remo. E, sinceramente, eu achei interessante porque ele não era obrigado também a estar ali dando entrevista coletiva, e ele ficou mais de uma hora respondendo as perguntas da imprensa, né, sobre o clube do Remo. Repito, acredito que ele respondeu todas as perguntas que eram aí do interesse da torcida, né? Algumas repetiram, outras foram feitas apenas uma vez, mas acredito que deu para tirar todas as dúvidas em relação aí ao departamento de futebol. Inclusive, na hora ele foi alertado, né, avisado de que o Diego Hernandes, jogador uruguaio, já tinha sido anunciado nas redes sociais do clube do Remo. O Remo anunciou ainda durante a entrevista do Marcos Braz. E o jogador, inclusive, já está com o nome publicado no bid, ou seja, ele já pode estrear aí com a camisa azulina. A página Mundo Azulino chegou a dizer, né, que o Diego Hernandes vai usar a camisa 33. Eu ainda não tenho essa informação mais precisa para dar para vocês, mas independente de camisa, a gente quer que ele chegue aqui e que jogue bola, né, gente? Que ele consiga atuar bem pelo clube do Remo e consiga nos ajudar nesta sequência do Brasileirão. O Léo Coelho é outro jogador que deve ser anunciado em breve. Ele também foi perguntado sobre o Léo Cittadini. Ele nem disse que sim, nem disse que não. Ele disse que tem interesse em jogadores que foram ali perguntados por ele, né? Mas não disse que sim nem que não, até porque isso pode prejudicar o Remo também no mercado da bola. Ele falou também que tem jogador que chega para o Remo, mas que não é tão fácil assim para chegar, porque tem algumas complicações, né, aí no mercado. Então eu achei bem interessante essa entrevista aí coletiva do Marcos Braz. E ele falou que pelo menos uma vez por mês ele vai ter esse bate-papo com a imprensa, de tirar as dúvidas, de responder alguns questionamentos. Falou também da diferença do trabalho dele para o trabalho do Papelinho, que é um trabalho diferente. O Papelinho tem uma outra forma de pensar futebol, ele já é um cara que tem contatos, né, a mais e tal, conhece muita gente, enfim. Dispensa comentários, né? O cara foi executivo do Flamengo, então a gente sabe que também know-how ele tem para isso. Então, galera, foi uma coletiva, assim, ele entende a pressão que ele está pisando. Ele sabe que a torcida está pressionando, ele sabe que a imprensa pressiona também, né? Ele sabe que a mídia cobra aí melhores desempenhos do Remo, então isso ele foi muito lúcido, mas ele sabe, obviamente, também que o Remo precisa melhorar, tá? Se no entendimento da diretoria não tivesse nenhum tipo de problema, acho que essa coletiva de imprensa não teria acontecido. Como o Remo é um clube que engaja muito, é um clube que qualquer coisa, né, qualquer farelinho de faísca já vira um incêndio. Então ele corretamente foi hoje lá para a sala de imprensa e conversou com os jornalistas, mas respondeu as perguntas que o torcedor do Remo queria que fossem respondidas. Eu queria muito saber a opinião de vocês. Na minha opinião, foi uma boa entrevista coletiva, independentemente do que você gostou ou não das respostas, tá? Eu achei interessante a maneira com que ele respondeu, porque eu não vi ele escorregando de nenhuma pergunta ali, a não ser uma ou duas, que sinceramente não é obrigação do Remo estar dando detalhes, principalmente em relação à folha salarial, que é uma coisa que não me interessa. Se o Remo está conseguindo pagar salário em dia, tá? Em dia, isso não me interessa, tá? Eu quero que o Remo pague os salários em dia e seja responsável. Isso é o mais importante, ter responsabilidade com a instituição. E acredito que isso está tendo esse ano, em 2025. Aliás, tem uma galera aí já falando, o Rony tá livre no mercado, né? Pediu para sair do Atlético Mineiro, tá com atraso de salário. Gente, o Rony ganha muito bem, né? Eu acredito que o Rony vai pro futebol árabe. Agora, se o Rony viesse pro Remo, pô, seria realmente sensacional, né? Seria uma contratação e tanto. Essa sim eu iria buscar no aeroporto, brincadeira. Mas, enfim, é o futebol, então eu gostei da entrevista coletiva aí. Acredito que é um recado que ele passa até pro treinador do clube do Remo. Se ele respondeu também essas indagações, porque obviamente ele quer que o Remo volte a jogar bem, quer que o Remo volte a vencer, e isso é muito importante. Galera, hoje o Remo soltou aí, né, a questão envolvendo o serviço de jogo para o duelo contra o Avaí.
Então, galera das gratuidades, das meias entradas, já estão fazendo aí as reservas, né? E acredito no público, repito, tá? Quinta-feira acredito no público bom aí, mais de 20 mil torcedores. É verdade que esse horário é complicado, mas eu acredito que a gente vai ter um público bom neste jogo. Difícil quanto o Avaí, mas que o Remo tem totais condições e obrigação de conseguir um bom resultado. Eu queria muito que vocês comentassem, né, o que vocês mais gostaram aí da coletiva, se teve um ponto que vocês discordam, se ele fugiu de alguma pergunta. Esse cara prestigiou o técnico português. Queria que vocês respondessem tudo isso aí nos comentários. E mais uma vez, não esquecer de deixar o like, de verificar a inscrição, de colocar esse conteúdo no topo da plataforma, que em breve a gente retorna para falar mais sobre o Leão Azul Paraense. Tamo junto, valeu!